Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de um poema específico de um autor que eu gosto muito, do modernismo da primeira fase, e ele participa um pouco da segunda fase também, chamado de Manuel Bandeira. A gente vai falar do pneumotórax. E aí, para poder entender um pouquinho melhor, antes da gente falar do poema por si só, vamos falar de quem é o escritor. E a gente vai falar de Manuel Bandeira, que é um modernista entre a vida e a morte. Ele nasceu em Recife em 1886. Ele foi diagnosticado aos 22 anos com tuberculose. Ele chegou a ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para poder fazer um tratamento. Ele, inclusive, a família gastou todas as economias para um tratamento na Suíça e não teve sucesso. Falou que ele teria 6 meses de vida, 3 meses de vida, e o médico aconselhou ele a fazer o que ele gostava da vida, o que ele gostaria de fazer, em vez de continuar procurando tratamentos. Ele se tornou poeta, crítico literário, crítico da arte, professor de literatura também e tradutor. E por incrível que pareça, ele morreu no Rio de Janeiro em 1968 e não foi por tuberculose. Então ele sempre viveu essa expectativa de que viveria mais 6 meses e acabou vivendo por muitos e muitos anos de sua vida. Algumas características para poder a gente entender Manuel Bandeira. Como a gente está levando muito esse lado de que ele é um poeta que sempre está nessa coisa de vida e morte, temos alguns temas que falam sobre o prazer da vida e também sobre a tristeza da vida, como o erotismo, a melancolia, a morte e o pessimismo também. Ele fala de assuntos do cotidiano, então de se fazer um café, de conversar com as pessoas, de se lembrar de coisas boas. E também do poema Piada. Alguns poemas dele são poemas que a gente lê, a gente espera uma seriedade, mas tem uma quebra de expectativa de algo que a gente não esperava. A gente tem algumas outras obras dele também que merecem destaque: A Cinza das Horas, Carnaval, Libertinagem, Estrela da Manhã e Estrela da Vida Inteira. São poemas de destaque do Manuel Bandeira. E a gente tem aqui o nosso poema para poder analisar, que se chama Pneumotórax. Então a gente tem aqui febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33. 33. 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Então, algumas palavrinhas que a gente tem aqui na direita. Caso você não esteja conseguindo ler direito esse poema, você pode também baixar esse PowerPoint, que vai dar para você poder conseguir ver e fazer suas anotações, para você achar melhor. Então, as palavras que talvez eu acho que você não conseguiria conhecer, que é hemoptise, que é tosse com sangue, dispneia, que é falta de ar, e um pneumotórax, que é um ar no tórax que sai do pulmão, que pode ser curado por meio de intubação ou até mesmo esperar uma cicatrização. O que acontece com esse poema? A gente pode perceber que esse poema ele é uma tentativa de um dos poemas piadas que a gente tem do Manuel Bandeira e também está relacionado com essa coisa da vida e da morte. Então, esse poema regrado de conceitos médicos, de febre, hemoptise, de espinéia, quase que falando que como se fosse uma coisa científica que deveria ser receitado para o Manuel Bandeira, ou eu lírico, uma forma de você conseguir tratar esse tipo de dor, essa dor do pneumotórax, com uma coisa científica, e o médico fala que a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. É curioso porque o tango argentino é uma dança que lembra muitas vezes uma valsa que ela é cheia de vida, cheia de alegria e que ao mesmo tempo ela tem a tristeza da morte, a melancolia. Ela é uma coisa que ela vai meio que dançando entre o que é a vida e o que é a morte ao mesmo tempo. E esse meio do parágrafo, que é como se fosse uma consulta médica, esse respire que ele fala, esse tosse, 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 que não é para você ler tosse, 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 na verdade é para você tossir enquanto você lê, então você pensa. Então, você consegue assumir esses quadros. E a gente tem aqui, então, essa parte desse poema do Manuel Bandeira ligado, mostrando com o que a gente tem que aproveitar a vida. Tem algumas coisas que a própria medicina não vai conseguir resolver. O que ele não consegue resolver são coisas que a gente tem que aproveitar do sabor de estar vivo. E aqui a gente tem um exercício da FURGS. A gente vê aqui, então, que lê o poema de Manuel Bandeira e assinale a alternativa correta. Então, a gente acabou de ler o poema, a gente vê aqui da alternativa correta, letra A. O poema tem como marcas o coloquialismo e a ironia, elementos característicos da produção poética de Manuel Bandeira. Exatamente. A ironia está ligada principalmente com os poemas piadas.
O poema representa uma métrica e um ritmo regulares que revelam a influência que Manuel Bandeira sofreu do parnasianismo. Apesar de Manuel Bandeira sim ter sofrido influência do parnasianismo, aqui não existe uma métrica, então um ritmo a ser seguido para poder se ler. São versos livres, sem uma marcação de divisão de sílabas ou uma limitação. O texto de Manuel Bandeira apresenta uma linguagem rara, característica de sua poesia. As únicas linguagens específicas são as partes que a gente tem do que é científico da doença do pneumotórax. Em caso contrário, não. O poema reveste-se um caráter musical, revelando a vinculação que a poesia de Manuel Bandeira mantém com o simbolismo. Na verdade, apesar de ter uma musicalidade com o fato da tosse, tosse, tosse e de respirar, na verdade, não. O poema ele tem uma intenção de ser irônico e não de ser musical. E o poema apresenta versos de estrutura sintática complexa, denunciando a influência que o poeta sofreu da experiência concretista. Se percebemos, esse poema ele é simples de você conseguir ler. O que há por trás dele é mais esse significado de como ele sai de uma consulta médica para o médico sugerir um tango argentino em vez de um tratamento de doença. Então aqui a gente tem a letra A como resposta. Espero que vocês tenham entendido essa análise aqui do Manuel Bandeira, do poema dele, Pneumotórax. Muito obrigado e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, pessoal!